Vamos aqui um pouco mais devagar com essa história de inteligência artificial para trazer para vocês aqui a necessidade da gente pensar um equilíbrio entre inovação e realidade, e é o que essa matéria aqui traz, e é o que a gente vai comentar, o que eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo. Muito interessante aqui trazer a opinião de especialistas para a gente analisar e pesar, botar na balança a inovação, a possibilidade de você usar para IA para inovar e o pé na realidade, que tem muito desafio ainda pela frente, tem muita coisa a ser estruturada, organizada, para a gente conseguir de fato conseguir gerar valor das iniciativas e das ideias que estão sendo colocadas a teste, ou que estão sendo desenvolvidas com inteligência artificial. Não significa que você não vai inovar, muito pelo contrário, o artigo fala sobre isso, na necessidade de você ter uma visão voltada para a inovação, testar, mas está bem ciente de que isso tem riscos, custos envolvidos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui na matéria. Então vamos lá, vou rolar aqui a matéria. Primeiro, antes de mais nada, dizer a fonte, a referência, para que vocês tenham uma ideia clara de que não é uma opinião de uma pessoa que não está por dentro da história. Esse artigo aqui, ele vem da Tech Radar, um site bem conceituado, e esse artigo foi escrito por esse carinha aqui, Chris Carreiro. Eu fui procurar quem é o Chris Carreiro e vou compartilhar com vocês aqui o perfil do cara para vocês verem que não é uma pessoa que está falando com base em achismo, uma pessoa liga no assunto ou uma pessoa qualquer falando sobre esse assunto. Está aqui o perfil do Chris Carreiro, ele é CTO numa empresa Park Place Technology, uma empresa bastante grande, e tem 20 anos de mercado na área e tem formação na área de tecnologia, já formado há um bom tempo. Ou seja, ele não tem só graduação, ele também tem formação de nível superior, né, de pós-graduação. Ou seja, é uma pessoa que entende do assunto. Vamos lá, vamos voltar para falar sobre o artigo. E aí eu trouxe esse artigo aqui porque ele mostra uma necessidade de equilíbrio entre inovação e realidade, que ele chama aqui de economia oculta da IA. Eu achei bem interessante, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso e compartilhar com vocês, porque até eu aqui no vídeo eu exploro e incentivo muito o uso da inteligência artificial. Isso não deixa de continuar, isso não desfaz todo o meu discurso, todos os vídeos anteriores. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma necessidade de vocês levarem adiante as iniciativas de inovação, mas sempre com o pé na realidade, porque tem riscos envolvidos, tem custos envolvidos, e muitas vezes a gente acha que a solução para todos os seus problemas, a varinha mágica, vai ser a inteligência artificial dentro do seu negócio. Não é exatamente assim que o negócio funciona. De fato, ela gera uma possibilidade, ela traz uma possibilidade de a gente conseguir fazer muitas coisas. Eu já mostrei isso aqui em vários vídeos, de forma muito mais eficiente, muito mais criativa, a gente conseguir ser muito mais produtivo e você levar as iniciativas e as tarefas da sua empresa para um outro patamar, para um outro nível de eficiência, de produtividade. Porém, quando a gente está falando, inclusive, de iniciativas mais robustas, de projetos mais robustos envolvendo inteligência artificial, a gente precisa considerar isso aqui que o artigo fala. Então vamos lá. O verdadeiro equilíbrio de custos da inteligência artificial, a inovação e a realidade. Vamos ver o que ele fala aqui. Os benefícios alardeados da inteligência artificial são vastos. E isso aqui eu já falei em vários vídeos. Ela promete aumentar a eficiência, criar trabalhadores mais felizes e impulsionar a inovação. Parece ótimo, mas em que ponto você vê um bom custo-benefício? Este é um problema com o qual muitas empresas continuam lutando e os dados pintam um quadro preocupante. Pesquisas revelam que apenas 36% das organizações escalaram com sucesso soluções de IA generativa, com apenas 13% alcançando um impacto significativo em nível empresarial. Ou seja, tem muita empresa usando a IA generativa, mas um número muito pequeno, só 13% dessas empresas que usam IA generativa estão conseguindo ter um impacto significativo no nível estratégico da empresa, que faça impacto de fato dentro da empresa. Isso tem a ver com inovação. Inovação é isso. Não significa que todas as iniciativas que você vai colocar no ar, ou todas as iniciativas inovadoras que você vai desenvolver, 100% delas vão dar certo. Muito pelo contrário, a tendência é que quanto mais inovações ou quanto mais desafiadores os projetos forem, menor a taxa de sucesso. Afinal de contas, se fosse fácil inovar, estava todo mundo inovando por aí, né? Então, e não é assim que a banda toca. Então, naturalmente,
Os projetos que envolvem inteligência artificial, principalmente projetos bem robustos, eles tendem a não ser bem-sucedidos logo de cara. Faz parte do aprendizado, faz parte do processo de inovação, principalmente quando a gente está falando de uma tecnologia muito nova. A lacuna entre o projeto piloto e o lucro está se tornando cada vez maior com a Gartner prevendo que 30% dos projetos de IA generativa serão abandonados após a fase de prova de conceito somente neste ano. Ou seja, a Gartner é uma consultoria internacional muito famosa que faz pesquisas de mercado e ela está prevendo que só 30% dos projetos que envolvem a generativa, que 30% dos projetos serão abandonados após uma fase de prova de conceito, ou seja, você cria uma versão que você está testando uma hipótese, testando uma ideia inicialmente, e a Gartner está considerando que 3 de 10 projetos vão ser abandonados ainda nessa fase. O que, de novo, eu acredito ser normal para uma iniciativa de inovação. Então, por que a desconexão? O problema não é uma falha da tecnologia em si, mas sim de previsão. Isso aqui que é o ponto que eu quero destacar. Na corrida pelo domínio da inteligência artificial, muitos líderes se concentram na promessa da tecnologia em si e não calculam o verdadeiro custo da jornada que será necessário para extrair seu valor. E esse é o ponto, é uma jornada. Esse nome a gente usa, inclusive, no ecossistema de empreendedorismo, não é à toa, porque de fato é uma jornada, é uma construção cheia de percalços que a gente não sabe ao certo quanto tempo vai levar, cheia de obstáculos que muitas vezes você tem que superar muitos desafios e que nessa jornada inteira são poucos os momentos que você consegue ter um sucesso de fato. Faz parte da jornada você ir construindo o sucesso, você alcançando seu objetivo ao longo da jornada. Isso leva tempo, isso tem que ter investimento de recurso, não só recurso financeiro, e isso nem sempre é bem sucedido. Isso também leva dinheiro, isso custa dinheiro. Então, os líderes, que é o que ele está falando aqui, e é o principal motivo que eu queria compartilhar esse artigo aqui com vocês. Os líderes e os gestores, e vale para vocês também, empreendedores, precisam ter isso em mente. Não é uma varinha de condão que você vai bater e vai dar 3 toques ali no teu processo, que ela vai, do nada, de um dia para o outro, converter a sua empresa num sucesso extraordinário. Ele vai fazer com que tudo funcione perfeitamente. Não é assim. É uma jornada que precisa ser construída, que leva tempo e leva investimento de recursos. Seja recurso financeiro, recurso de pessoas, recurso de tempo, de infraestrutura, de tecnologia, como é o próprio caso aqui. Então vamos continuando. Frequentemente subestimam o compromisso financeiro de longo prazo, os líderes, a necessária reformulação da infraestrutura e a gestão de mudanças críticas necessárias para transformar um algoritmo promissor em um pilar do negócio. Para passar a ambição da IA para a realização da IA, é hora de os líderes confrontarem de frente esses aspectos econômicos ocultos, começando pelos riscos que você ainda não consegue enxergar. E aqui ele está falando também dos riscos regulatórios. Afinal de contas, assim como na Europa, no Brasil também, está se discutindo regulação sobre inteligência artificial. Então imagina você colocar agora, investir uma grana, bota um projeto de pé que daqui a pouco a lei vai definir ou a lei vai estabelecer que esse seu projeto precisa ser reformulado ou que aquele teu projeto não pode ficar de pé porque ele vai de encontro à lei que foi definida. Então, como tem muita regulação sendo discutida, como tem muitas leis e muitas discussões acontecendo, muitas empresas ficam receosas de investir uma grana, investir tempo, investir recursos para botar algo no ar que daqui a pouco pode ser ou totalmente revogado ou totalmente banido em função da lei, ou pode ser impactado no menor grau e você tem que adaptar o teu projeto, ter que de novo investir grana, investir tempo, investir pessoas, investir tecnologia também para adaptar esse seu projeto que você colocou no ar em função de uma regulação, em função de uma lei que está surgindo. Então ele fala aqui, planejando a IA do futuro. As empresas do Reino Unido estão gastando em média 321 mil euros, ou libras no caso, em inteligência artificial, mas 44% relatam apenas ganhos insignificantes. Essa desconexão entre investimento e impacto geralmente se deve à falta de planejamento para os riscos ocultos e de longo prazo que surgem após a implementação. Ou seja, você acaba tendo que lidar com desafios que você não imaginava e aí você vai gastar mais dinheiro e gastar mais tempo.
Esses riscos se dividem em duas categorias principais: a mudança no cenário da regulamentação futura, como eu comentei aqui, e as realidades imprevistas nos custos de implementação. Então, além da questão regulatória, um outro fato importante que é o que ele está destacando é que quando você tem uma nova tecnologia, com novos recursos, com a necessidade de você ter uma nova estrutura de governança, você ter um servidor na nuvem, ou você ter a necessidade de você configurar ou implementar uma infraestrutura para lidar com modelos de inteligência artificial que você até então não lidava. Então, tudo isso, como é muita novidade envolvida, existem custos de implementação que muitas empresas não consideram ou não visualizam e vão ver quando o projeto já está sendo desenvolvido. Então, quando ela orça o projeto avaliando que pode custar 100 mil, depois ao longo do projeto, ao longo da jornada, esse projeto pode ser muito mais caro, porque tinham custos envolvidos que o time não estava prevendo. Sem um conjunto claro de regras globais, as empresas operam em uma névoa regulatória, que é aquele ponto que a gente estava falando. E ter uma colcha de retalhos de políticas nacionais significa que o sistema considerado em conformidade hoje pode se tornar um passivo devido às novas regras amanhã, criando um relógio econômico em contagem regressiva para investimento. Em resumo, você hoje cria um projeto que não tem nenhuma lei que impeça aquilo de acontecer e que daqui a pouco pode existir uma lei que impeça esse seu projeto, esse seu sistema, esse seu serviço de ser implementado. Ou você tem que fazer uma adaptação muito grande. Essa falta de previsão também se aplica a custos tangíveis, onde as despesas no local aumentam com hardware que consome muita energia e as implantações na nuvem geram um choque na conta punitivo devido à cobrança de dados não considerados nos planos iniciais. Isso é um ponto bastante importante. Muitas empresas e muitos empreendedores, principalmente, por não terem um conhecimento amplo de tecnologia, acabam colocando no ar soluções que depois vão ver o custo e quando você começa a rodar num processo inicial, ou começa a rodar as primeiras versões, o seu custo vai nas alturas e muitos empreendedores não consideravam isso. E aí acaba se tornando até muitas vezes um projeto inviável por conta de consumo de dados. Uma solução abrangente para essas incertezas é construir com uma mentalidade flexível desde o primeiro dia. Isso aqui é super importante. Uma estratégia viável requer a concepção de sistemas que possam ser facilmente modificados e a implantação de políticas claras e sólidas sobre como os dados são gerenciados. No entanto, um sistema flexível depende de equipe que o gerencia. Então você precisa ter uma equipe qualificada para isso. É aqui que abordar a lacuna de competências se torna uma necessidade. Investir em requalificação e cultivar uma cultura de aprendizagem contínua não é apenas mais um custo, é a capacidade essencial que permite a uma organização adaptar-se a qualquer desafio, técnico ou jurídico, que o futuro reserva. Isso significa olhar além de um pequeno grupo de especialistas em IA perfeitamente adequados e, em vez disso, contratar com base na adaptabilidade e buscar indivíduos com fortes habilidades fundamentais e capacidade de aprender constantemente novas tecnologias. Eu vou resumir aqui, porque depois o artigo fala sobre questão de data center e questões mais específicas voltadas ao consumo, ao alto consumo de energia dos data centers que rodam rotinas pesadas de inteligência artificial, mas eu queria destacar esse ponto aqui, porque eu estou falando aqui com você, empreendedor. O meu público é um público de empreendedores. Então, queria destacar esse ponto aqui para a gente conseguir levar adiante as nossas iniciativas de inteligência artificial com o pé no chão, com bastante base na realidade, sabendo que existem riscos envolvidos, riscos relacionados a questões regulatórias, como o artigo diz, como já ressaltei para vocês, riscos envolvidos à tecnologia, e um exemplo mais claro disso é a possibilidade de você colocar uma solução de inteligência artificial no ar, hospedar isso na nuvem, hospedar isso no servidor. Quando você começar a rodar seus testes, você se deparar com um consumo altíssimo de processamento de dados e você não prevê isso, e você se deparar com um custo muito alto que inviabiliza o projeto. Há novas tecnologias que estão surgindo. Recentemente teve que lidar com o MCP, né, com novas tecnologias que estão surgindo, que estão revolucionando e mudando bastante a forma como soluções estão sendo criadas e desenvolvidas. Então, é super importante você ser capaz de se tornar ou de se manter, de continuar sendo um profissional adaptável, um profissional capaz
de ser flexível e à medida que novas tecnologias forem aparecendo, você conseguir rapidamente estar inteirado sobre como ela funciona, ser capaz de aplicar essas novas tecnologias, mesmo que você não saiba, não seja da área de tecnologia, mesmo que você não desenvolva código. Porque hoje, inclusive com a inteligência artificial, ou principalmente em função da inteligência artificial, você consegue gerar soluções passando uma instrução para ela, passando um comando, e ela gera um código para você, ela cria uma solução para você, ela cria um aplicativo para você, cria um site, enfim. Hoje a gente consegue desenvolver muitas tecnologias usando inteligência artificial, mas a gente precisa ter todos esses cuidados que foram citados aqui ao longo do vídeo. Resumo da ópera: não significa que você não deve seguir empreendendo ou buscando inovação. Muito pelo contrário, hoje a gente tem muitas ferramentas e novas tecnologias que nos permitem inovar cada vez mais. O que a gente precisa ter é um pezinho no chão, sabendo que tem muitos riscos envolvidos aí, seja risco regulatório, risco de tecnologia, risco financeiro, etc. Fica aqui a minha sugestão para você que quer saber mais, me acompanhar no grupo de WhatsApp, um grupo específico e exclusivo para empreendedores que não são da área de tecnologia, mas que querem estar mais por dentro do uso de tecnologia, principalmente inteligência artificial. O link está aqui na descrição. E se você já quiser começar com assistentes de inteligência artificial ajudando você no seu negócio, você ser mais produtivo, mais eficiente, mais criativo nas suas rotinas, no seu dia a dia, também está aqui o link na descrição para você acessar a coleção de assistentes de inteligência artificial e de cara já ter acesso a 30 assistentes para você começar a contar com a ajuda deles no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir aí. Se você quer acompanhar novos vídeos, assina aqui no canal, clica no sininho para assinar o canal. E se você acha que mais pessoas podem gostar desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, seus parentes, seus familiares, enfim. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.